Irmãos, você pode abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Se você tem aí a sua Bíblia, ou de repente pode estar aqui também exposto no telão. No primeiro capítulo, melhor dizendo, terceiro capítulo, 1 Coríntios, capítulo 3. Irmãos, nós finalizamos no mês passado uma série de mensagens sobre, com o tema conviver, né, os desafios dos relacionamentos. Nós não entraremos numa série de mensagens, mas sempre trazendo à nossa mente uma outra mensagem, um outro propósito que nós temos para esse ano, que é o construir. Nós cantamos agora há pouco, sem combinar, né? Você vê que é de Deus. Porque só pode, né? Eu vou construir minha vida, enfim. E a gente vai ver aqui que o texto fala isso, sem combinar mesmo. E eu vejo isso como um sinal de que Deus está dizendo assim, vocês estão no caminho certo. Vocês estão no caminho certo. Até porque Paulo, na sua primeira carta, ou melhor, em Filipenses, vai dizer assim, lá no primeiro capítulo: eu tenho com certeza, estou plenamente certo. Ele fala com convicção para a comunidade de Filipos: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até a volta de Cristo. Então, até a volta de Cristo, tem espaço dentro de você para construção, amém? Aliás, é uma frase do Salabai, que o crente é o tipo do crente, as pessoas deveriam ver no crente aquela plaquinha pendurada no pescoço: cuidado, estou em construção, né? A ideia de que numa área de construção, dependendo da obra, você não pode entrar lá, você tem que andar com capacete, uma série de coisas. Então, assim, andar perto de crente que está sendo construído por Deus, toma cuidado. Toma cuidado. No bom sentido, né? Eu estou dizendo isso. Está certo que alguns espirram, né? Uns querem demolir antes do tempo, mas enfim. 1 Coríntios, a partir do do capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Nós vamos ler até o verso 17. E olhem, tenta entender que são momentos aqui. Os versículos vão mudando e vai chamando a atenção, porque há um desenvolvimento aqui. Há um desenvolvimento na ideia. E Paulo está querendo nos dizer alguma coisa sobre a importância de nós estarmos construindo no lugar certo, com os objetos certos, com o material certo. Não vem com coisa errada para construir no fundamento que é Jesus. Construa com coisas preciosas. Mas tem os empecilhos e tem o que ajuda e o que não ajuda. Vamos lá. Primeiro momento, verso 1, capítulo 3, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Apolo, ou eu sou de Paulo, ou outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Ele faz as duas perguntas e ele mesmo responde: servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque
de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Verso 10, segundo a graça de Deus, olha lá, que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, outro alicerce, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo que sofreu dano será salvo. Olha aí. Todavia, como que através do fogo, não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Feche seus olhos. Pai bendito, esta é a tua palavra. Nos guia, Pai, através dela nessa noite. Fala ao nosso espírito, à nossa alma, à nossa mente, ao nosso coração, às nossas afetividades. Fala, Espírito Santo, sobre o corpo do Senhor. Tu és o cabeça. Então, o Espírito Santo fale espiritualmente ao nosso coração. Que haja entendimento de forma, Pai, que a recepção no espírito, na alma, na mente, Pai, no coração de cada um dos meus irmãos, seja como um alimento desejado sólido e não leitinho. Porque é exatamente isso que nós queremos nessa igreja. Nós queremos passar de fase. Nós queremos, Pai, algo sólido, e o Senhor tem algo sólido para nós. Então, Deus, não nos deixa, Pai, nessa imaturidade, nessa carnalidade, nessa infantilidade. Fala conosco através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Contexto histórico de Corinto, era muito difícil quando o Evangelho chegou lá. Era muito complicado lá. Era uma cidade portuária, rota comercial. Por ser portuária, ela se tornou uma rota comercial. Então, navios ancoravam ali. Então, vinham navios de todas as nações. E ali se tornava um centro de convivência entre muitos povos. Uma cidade como a de Santos, por exemplo. Um porto enorme, grande. Que lá, e a gente sabe que lá tem muita grana se movimentando ali, muito dinheiro, mas também no meio de tudo isso há muita corrupção, muita promiscuidade, muita prostituição. Não seria diferente com Corinto. Aquela cidade se tornou uma rota comercial, sim, mas também uma rota turística, uma rota religiosa, uma rota econômica. Os trabalhadores, os funcionários, os estrangeiros que desembarcavam ali, já eram logo quase que como fala, assediados pelos turistas que ficavam ali, pronto para receber os estrangeiros, com cada um do seu cardápio religioso, econômico, oferecendo uma rota turística na cidade, porque era uma cidade atrativa. Então, qualquer um ali, casado ou solteiro, era atingido poderosamente nas suas emoções, na sua carne. Atingido mesmo. Então, tipo assim, eu estou viajando sozinho, então eu chego numa cidade, eu sou assediado, e me fazem uma proposta de rota turística, onde eu vou passar pelos barzinhos, pelos pubs, eu vou passar, sim, até na igreja, mas um lugar que eu menos espero encontrar um problema
de cunho sexual é na igreja, deveria ser algo santo, não é? Imoral não poderia ter na igreja. O que acontece é justamente dentro da igreja, no templo de Diana, que lá tinha, diz o contexto, alguns historiadores, tinham 1.000 prostitutas disponíveis para qualquer um que chegasse ali e quisesse oferecer um culto a um Deus. Então cada prostituta representava um Deus. Então chegava lá um estrangeiro, se ele quisesse fazer parte dessa rota, se ele quisesse cumprir, experimentar essa aventura sexual religiosa, ele pagava preço lá de um carneirinho, de uma ovelhinha, de um pombinho, até porque o problema da carne entra aí depois, lá na frente. Porque a carne que é oferecida ali, parte ia para o sacerdote, parte era sacrificada como holocausto e a outra parte voltava para o açougue. Então, o problema daquela época não era a cerveja de hoje. O problema daquela época era a carne. Alguém reclama, aquele irmão gosta muito de picanha, olha que pecador. Mas você fala assim, não, aquele homem gosta de muita cerveja, olha que pecador. Antigamente, a carne era um problema por conta disso, porque ninguém sabia se no açougue a carne era ou não sacrificada. Mas vamos lá, você sacrificava, e aí oferecia tem um bônus para você. Presta o culto para esse Deus, mas tem essa mulher aqui para você, vai lá se aventurar. Então ele saía para se prostituir com a mulher. 1.000 prostitutas, você imagina? Existe um preço a ser pago para essa aventura. Esse é o contexto aonde o Evangelho chegou. O Evangelho, na visão de muitos naquela época, era mais um assunto, talvez confundido com mais um conhecimento, o gnosticismo, mais um conhecimento com uma filosofia, que eles amavam, eles haviam discussões nas praças, eles discutiam a sabedoria, a filosofia, eram amantes. O Evangelho chega lá, propondo um único caminho, Jesus Cristo, como o caminho, a verdade e a vida. E o Evangelho, que é poderoso, ele vai conseguindo entrar na mente das pessoas, falando coisas que outras filosofias não falavam, atingindo o espírito, a alma, a mente, as afetividades. De repente, algumas pessoas, porque estavam saturadas, enjoadas, presas, escravas, cegas, vivendo naquele contexto de promiscuidade, de paganismo, de idolatria, cansadas, alguém vem falar algo diferente, e esse algo diferente é Jesus Cristo, aí começam as conversões. E aí você imagina, nossa, um lugar improvável. Sim, o Evangelho salva pessoas em lugares improváveis, e salva improváveis. Eu sou um improvável, talvez você tenha sido também improvável. Paulo foi improvável, querendo matar os cristãos. O próprio Jesus interrompeu o caminho de destruição na vida dele e começou a dizer, agora daqui para frente, cego, vai começar um caminho de salvação. Agora quem vai ser perseguido é você, miserável. Paulo conheceu essa cidade, ele sabia o ambiente. Passa um tempo, ele começa, pela família de Cloé, saber que tem problemas internos, morais dentro da igreja. 1 Coríntios é uma carta pastoral, porque visa dar limite para as ovelhas. Eram recém-convertidos, eram novos, eram neófitos, por isso os problemas tão rápido. Os problemas eram rápidos ali, morais, de dissensão, de relacionamento, porque eles tinham acabado de se converter dentro daquele contexto, e ali a maioria é gentil, não era judeus. Não obstante, alguns judeus devem ter se convertido, mas a maioria ali era gentios. O que é gentios? São os helênicos, os helenistas, aqueles que não tinham a esperança da aliança, a promessa da aliança, como os judeus tinham. Então o Evangelho está sendo pregado para quem não tinha promessa, a promessa da aliança, mas tinha a promessa do Evangelho. O Evangelho começou a salvar pessoas naquele ambiente. Quer dizer, o Evangelho chegou no inferno e começou a dizer assim, olha, eu tenho poder, porque quando a igreja resolve servir a Deus de fato, as portas do inferno que não prevalecem com a igreja. Quando o Evangelho começa a ser pregado, pode ter certeza, alguma coisa vai acontecer dentro da sua casa. A sua casa pode ser um ambiente de inferno, mas você
que é crente aqui, em nome de Jesus, você pode ser o único que pode abrir a porta para Jesus entrar dentro da sua casa. Então abra a porta do inferno, que hoje é a sua casa, para Jesus entrar, ele pode mudar o cenário da sua casa em nome de Jesus. É isso, alguém tem que abrir a porta da casa para Jesus entrar. Alguém recepcionou Paulo lá em Corinto. E é a partir disso, uma abertura. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Dentro desse contexto, a gente no capítulo 3 começa a ver Paulo chamando a atenção de um problema anterior no capítulo 1 e 2, aonde que ele dizia assim: eu ouvi que há entre vós divisões, esquismas no grego, que é separações, de esquismas, de esquizofrênico, de algo que divide. E algo que divide me parece trazer a ideia de morte, de separação, até que a morte os dividem, separem. E essa divisão era demonstração de imaturidade naquele momento, para Paulo. Para o bom desenvolvimento daquela igreja recente, com os novos convertidos, porque ali eles foram convertidos, mas Paulo já esperava que alguns que estavam ali já convertidos há um tempo, ele esperava mais, por isso que ele fala assim: ó, eu não vos pude falar para vocês como a pessoas espirituais, porque vocês são carnais, vocês ainda são crianças em Cristo Jesus. Presta atenção, nos versos anteriores do capítulo 3, vai falar do homem natural. O homem natural, presta atenção aqui, homem natural, homem espiritual e homem carnal. Deixa eu destrinchar para você. Homem natural é o que não é salvo, regenerado, não conhece, não teve encontro com Jesus, não teve experiência nenhuma. Ele até sabe que existem religiões que pregam o evangelho, ele até ouvido o evangelho, mas ele não foi regenerado. Então ele não tem compromisso com Deus. Ele não tem nenhum compromisso com Deus. Então ele, como diz o texto aqui, verso 14, do capítulo 2 anterior aqui: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Óbvio, eu mando o arquivo para você agora no seu celular. Aí, a hora que você vai tentar abrir, o teu celular não reconhece aquele arquivo, e você vai tentando abrir e não conhece, porque você precisa de um aplicativo que reconheça esse arquivo, certo? Quando você não consegue abrir, é porque não tem um aplicativo que faz com que você tenha a revelação do que eu te mandei. Quer dizer, se o Espírito Santo não estiver dentro de você, você não entende as coisas de Deus. Então, é preciso que Deus faça o download na sua vida, abaixe sobre você, e plante dentro de você o aplicativo, para que agora você comece a entender, aceitar. Eu aceito o arquivo, eu boto a mão no arquivo, o arquivo começa e vai... E de repente aparece, e aí eu vou entendendo. Agora eu posso ler o que você me mandou. Agora eu posso entender. Porque elas se discernem espiritualmente. Aí você pergunta, olhando para mim aqui: pastor, o que tem isso a ver com a minha vida? É só coisas que eu nunca tinha ouvido. Meus irmãos, presta atenção. Paulo está falando para uma igreja que já era convertida, esperando que esse povo avançasse espiritualmente. A pergunta é: aonde você se encontra? Você já não é mais homem natural, amém? Vocês aqui não são homens naturais. Eu quero entender e quero crer que cada um de vocês aqui já tem o aplicativo espiritual dentro de vocês, que é a regeneração, a nova vida em Cristo, amém? Já tem como vocês entenderem isso e discernir isso. Agora, daqui para frente, a caminhada, o propósito é o avanço, o crescimento que o torna homem espiritual, mulher espiritual. Mas entre o homem natural e o homem espiritual, tem uma fase difícil na nossa vida, que gera uma crise profunda em nós, que é a fase do homem carnal. Aquele que vai conhecendo Cristo devagarzinho, mas não quer tanto assim, porque não quer deixar o leite. É aquela criança que quer manter a boca no seio da mamãe ainda. E a gente sabe que no nosso meio tem gente que dá mamar para as crianças até hoje. Imagina um meninão de 6 anos, 5 anos, mamando no seio da mamãe. Está fora de lugar isso. E só toma leite
o resultado vai ser só diarreia. Não tem nada de sólido. E Deus está esperando dar um cardápio para você celestial, de coisas maravilhosas, que Ele tem reservado no céu para você, que você pode acessar agora, porque você tem um aplicativo dentro de você, que se chama Espírito Santo, o Espírito renovado, que diz lá no capítulo anterior, que o Espírito sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus, quanto mais do homem. Se Deus sabe tudo sobre mim, meu Deus, se o Espírito Santo sabe tudo sobre Deus, as profundezas de Deus, imagina o que o Espírito Santo não sabe sobre mim. Então, o desafio hoje aqui é que você não vai voltar. Eu creio que você não volta a ser homem natural, porque você foi regenerado, você é regenerado para sempre. Para sempre. A boa obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar até o dia de Cristo. Se Ele começou a obra, Ele falou que vai terminar. Ah, não consegui terminar com fulano porque ele não deixou. E vou dizer para vocês, que nessa igreja, em qualquer outra igreja, felizmente ou infelizmente, pelas escrituras, a gente sabe que o trigo e o joio e o trigo crescem juntos. Então é possível porque é o seguinte, o joio que cresce junto com o trigo, na verdade, ele cresce junto porque ele recebe o mesmo sol, ele recebe a mesma chuva, então todos os benefícios exteriores que o outro recebe da mesma fonte. Então, é possível que em nosso meio haja joio, sim, mas ele veja que as emoções, eu vou construir, minha vida fica emocionado, chora, olha, cuspi aqui, cuidado aqui vocês, pelo amor de Deus, cuidado aí, vocês dois, é possível que você fique emocionado, você goste da palavra, você ame o pregador, mas você só amou, você foi, porque tem emoção dentro de você, tem alma, Deus te criou com isso, até o joio tem alma. Então é possível que a gente fique aguçado nos ouvidos, na audição, comichões, né? Diz que nos últimos dias, muitos irão buscar pessoas que falassem aos ouvidos delas como comichões nos ouvidos. E esse é o problema daqui, é que eles, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e indo atrás de homens. Meu Deus, nós não podemos aceitar isso, Juba, em lugar nenhum nessa igreja. Ninguém é de ninguém aqui, nós somos todos de quem? Somos lavoura de Deus, somos edifício de Deus. Ficar chateado porque o pastor foi embora, com um bicão desse tamanho, para quem pediu para ir embora, e não foi mandado embora? E aí eu entendo o seguinte, que quem concede pastor para a igreja, quem é em Efésios? O próprio Jesus concede. É Ele que concede. Eu falo aqui, grava essa frase sempre, Deus não dá a igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja. Essa igreja aqui não é minha, e nem do Juba, é do Senhor Jesus Cristo, amém? E vai ser para sempre, até a volta dele, porque a construção dele não é minha, a obra dele não é minha, e não é nossa. Agora, o que a gente pode fazer? Cooperar com Deus nisso, como nós vamos ver. Então, o primeiro ponto, para eu não ficar chateado com esse assunto. Evite de estar no rol daqueles que querem permanecer no leite espiritual, ainda que isso seja uma fase importante, certo? Diz que o primeiro alimento mais poderoso para uma criança recém-nascida é o colostro, né? Não é? É isso? Colostro? É isso? Que não é nem leite ainda. É o mais genuíno, o genuíno leite espiritual, que ele vai falar em outro texto. Desejem isso, no outro sentido, mas aqui permanecer no leitinho, mas aí ele está fazendo uma analogia com aqueles que ficam vivendo carnalmente, que não evoluem, que não crescem, que não amadurecem para ter pensamentos diferentes e posturas diferentes, sentimentos, pensamentos e comportamentos diferentes. Ficar estagnado, sempre brigando, sempre dificultando nos relacionamentos de casa, orgulhoso, não perdoa, é ciumento, é invejoso, e promove contenda, fica esperando um assunto para poder fofocar. É disso que as Escrituras estão dizendo. Porque onde há divisão, a preferência de um para o outro, batata, se eu pregar hoje aqui, porque o Marcelo não veio aqui pregar,
Vai fazer acontecer, porque foi pastor Guto. Aí começa a falar, porque foi pastor Marcelo, foi pastor Juba. É triste ouvir isso, é triste saber disso, e nós sabemos disso. O problema aqui em Corinto não era os líderes, eram os grupinhos que faziam assédio para os líderes. Paulo não sabia disso, foi saber depois. Apolo não sabia disso, Pedro não sabia disso, nem Jesus sabia disso, porque Jesus sabia porque ele é Deus, mas, né, Jesus? Estão querendo fazer grupinho para mim, está lá os meus seguidores no Instagram, como se Jesus pudesse disso. O problema não era o líder, o problema eram os seguidores, eram os grupos que fechavam uns com os outros, dizendo, eu sou de Apolo, eu sou Paulo. Estava assim, não estava dizendo assim, Paulo, não estava falando que Paulo dizia, esse é meu grupo, e Pedro, esse é meu grupo, Apolo, esse aqui é meu grupo. Não. Eram as pessoas dentro da igreja que diziam que eram deles. Para dizer que a confusão é muito mais séria do que... E agora o problema é o seguinte, sabe qual é a tentação? É eu começar a aceitar aqueles que me querem, que diz que são de mim. Aí eu fico lá, eu vou tomar café todo dia na sua casa, eu vou fazer churrasquinho na sua casa. Aí lá eu vou gostar dos seus elogios, e isso acontece sim. Isso é terrível, quando é para o mal, mas se é para o bem, Deus é glorificado, amém? Preste atenção nesse movimento. Presta atenção nesse movimento. Vamos lá. Primeiro ponto negativo, e que não ajuda em nada, é a imaturidade espiritual. Olha o verso 5, 1-4, presta atenção. Olha o que está acontecendo aqui. Há uma expectativa, me parece que Paulo está um pouco frustrado aqui, e ele denuncia mesmo, ele está de longe, escrevendo lá, e de longe, ele não está lá presente, ele está de longe escrevendo, e fala assim, olha, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Isso aqui é um problema, meus irmãos, não ajuda em nada. É igual mãe que não quer que seu filho cresça, e fica criando ele 40 anos de idade, ainda morando na sua casa. Quando ele resolve casar, ele atrapalha o casamento do infeliz, do miserável. Não estou falando o que acontece nessa igreja, não. Deixa pai e mãe e vaza, vai montar sua família. Pastor, você está dizendo para abandonar minha mãe? Não estou falando para abandonar e desprezar sua mãe. Deixa sua mãe, deixa seu pai lá, deixa ele viver a vida dele. Esteja sempre atento, ajuda de vez em quando, vai lá, procura saber, custa ligar uma vez ou outra, mas não deixa mais interferir em nada, porque agora você é cabeça. Você é um só com a sua esposa, construa a sua casa. Isso é libertador. E Paulo fala como alguém que fala com autoridade aqui. Olha o verso 3, porquanto havendo entre vós ciúmes, e aqui está a grande questão, os ciúmes e a contenda são os fatos, são as provas contra a imaturidade dentro de uma igreja. O ciúme já é uma pressão sobre alguém, é uma pressão exagerada sobre alguém, de tal forma que ela constrange você a não ter relacionamento com outras pessoas, por isso ela vai dividindo você para o lado dela, e tirando a outra pessoa que ameaça você. Eu sou de Apolo, não vem galera de Paulo não, nem de Pedro aqui de Cefas, e nem de Jesus, porque se era tão assim, não vem grupinho de Jesus para o meu lado não. E essa imaturidade aqui é exatamente isso, pessoas que resistem a crescer espiritualmente. E aí eu vou dizer para vocês, não leem a Bíblia, não tem tempo com oração, não participam de grupos de comunhão para serem tratados, não gostam de ser confrontados, não gostam de ser ensinados, repreendidos, corrigidos, educados na justiça. São esses, que resistem o alimento que te alimenta para você crescer, oração e palavra de Deus.
Quando eu não pratico isso, a minha tendência é ser um crente mimimi. A hora que a gente vai corrigir você, você não aguenta a pressão. Aí tu foge. Paulo aborda a imaturidade espiritual dos coríntios. Ele usa a metáfora de crianças espirituais para descrever sua condição. Paulo esperava que, após sua conversão deles, eles tivessem crescido em maturidade espiritual, mas ao invés disso, eles permaneciam carnais, agindo de acordo com os desejos mundanos. Então o crente carnal, ele é salvo, mas ele quer continuar vivendo como criança espiritual. Ele se confunde com o homem natural, mas o miserável é salvo. E isso atrapalha muito na vida da igreja, porque ele dá mau testemunho. Lá na frente, ele vai falar assim, aquele lá que pegou a madrasta, fala para ele que eu vou corrigir ele, entrega o corpo dele para ser tratado por Satanás, para que a alma dele seja salva. Paulo dizendo isso. Deixa Satanás tratar a carne dele, para que a alma dele seja salva. Entendeu? Que ele é salvo. O cara que fez a cagada lá, desculpa meus irmãos. Desculpa, perdão. Pula esse ponto, pelo amor de Deus. O infeliz que tropeçou. O infeliz que tropeçou. Desculpa, me perdoa, irmãos, se você se sentiu ofendido, me perdoa. Mania. O infeliz que tropeçou. Esse Paulo fala assim, entrega esse cara para Satanás. Meu Deus. Se essa moda pega, se isso vira doutrina, imagina, entrega o cidadão para Satanás. Aí, todo mundo pega e leva para que a alma dele seja salva. Está dizendo de um cara que era salvo, mas que queria resistir à correção, à repreensão, correção, educação. Não queria crescer, meus irmãos. O homem carnal, ele confunde muito dentro da igreja, ele gera mau testemunho, ele trava, ele quer participar de tudo na igreja, porque ele é do corpo, então ele quer participar do grupo de louvor, ainda mais, porque é um ministério de destaque, então que para aparecer, você vem para o grupo de louvor, mas o ministério que nós sabemos disso, eu falo porque eu já participei. Parece que Satanás gosta desse palco aqui. Até a gente dizer para ele que isso aqui não é palco, é altar. Aí ele perde espaço, porque ele sempre quis o palco. E se a gente encontra pessoas imaturas aqui, trava o processo, a gente não avança. Porque a gente quer ser um bom músico, ter habilidades, mas não tem humildade. Tem habilidade, instrumentalidade, mas não tem santidade. Quer aparecer, mas não quer crescer. Os irmãos estão entendendo o contraste, a incoerência, o paradoxo? É mais ou menos isso, meus irmãos. E isso em todos os ministérios. Por isso que alguns não são submissos. E aí Juba, pastores, presbíteros, outros líderes, tem que intervir muitas vezes para dizer assim, fulano, segura a onda. Aí você não sabe o que está dando problema. É joio, se é crente carnal, ou se é é o capeta. E a gente chama atenção, mas vamos lá. Os problemas eram esses mesmo, carnalidade e infantilidade. E carnalidade, aqui é o seguinte, Paulo identifica a carnalidade como uma inclinação para agir segundo a natureza pecaminosa. Está dizendo assim, o cara não avança espiritual, ele é salvo, mas ele não quer ser guiado pelo Espírito, ele quer ser guiado pelas suas próprias vontades. Ao invés de ser guiado pelo Espírito Santo. Isso se manifesta em comportamentos como inveja e contendas. Então, a inveja e a contenda, na vida corriqueira de um crente, você pode falar assim, tu é crente, mas tu é carnal. Tu está no leitinho ainda. E é verdade, viu? Nós, seres humanos, é o único ser animal racional que bebe leite depois que cresce. Você não vê a vaquinha ou a vaca já adulta querendo mamar. A vaca nos ensina muito, muito. A gente ainda quer tomar o nosso todinho. Eu falo por mim, porque eu gosto. Quem não gosta? Eu gosto. A Thaís, todo dia, finalzinho da noite, senhora, meia-noite, ela fala, onde você vai, amor? Eu vou no banheiro. Amor, vai para o banheiro. Eu quero ir lá para a cozinha, porque eu quero tomar o leite.
É mais ou menos isso, a gente não quer largar aquilo que faz bem para a gente, que dá prazer na carne. Divisões. A igreja de Corinto estava dividida em facções, com membros se aliando a diferentes líderes, Paulo, Apolo, Cefas. Essas divisões eram sinais claros da imaturidade espiritual. Qual é a lição que nós podemos tirar aqui? A maturidade espiritual é essencial, a maturidade espiritual é essencial para a unidade da igreja. A maturidade espiritual envolve crescer na compreensão, aplicação das verdades de Deus. Sem esse crescimento, a igreja é vulnerável a divisões e conflitos. E aí que está a grande questão, é a gente não ser orelhão para ninguém, para falar mal das pessoas, para criticar pessoas, alto lá. Vamos parar de falar mal. É pastor da nossa igreja, é líder da nossa igreja, é pecador como eu e você, a não ser que esse líder seja um devasso, um promíscuo, um cara assim que, Paulo vai dizer assim, olha, não tem como você evitar conviver com os de fora, mas esses que dizem que são cristãos e vivem dessa forma, nem come na casa deles, não entra na casa deles. Um cara que diz que é cristão, e que faz coisas erradas, e de forma dissoluta, pública, para arrebentar, dar mau testemunho, não ande com ele, nem come na casa dele, Paulo fala. São coisas que a gente não ouve. Talvez se tivesse no currículo de um pastor para entrar nessa igreja, ele manda os outros, o pastor que vai vir para essa igreja, ele manda, se você fizer coisa errada, muito errada, ele vai mandar você para Satanás, para Deus salvar sua alma. Ele vai falar para você, se você fez errado, ele vai mandar para os outros não comer na sua casa. Você aceitaria um pastor para ser o pastor dessa igreja? Uma vez eu li, era dia do pastor, eu preguei sobre o dia do pastor, a nossa igreja presbiteriana comemora no dia 2 de setembro, dia do pastor. E eu fui pregar na igreja, aí eu li um currículo. Eu falei, irmãos, eu vou ler um currículo aqui, aí no final vocês me falam que se vocês querem esse pastor para a vida de vocês ou não. Comecei a ler o currículo. E aí, vocês querem um pastor desse? Jamais, pastor, que isso? É uma afronta. Pois é, vocês acabaram de rejeitar Paulo. Acabaram de rejeitar Paulo. Acabaram de cortar Paulo. Que o cara ia para cima. O cara foi preso, vocês não querem um pastor preso aqui. Ele já saiu na mão. Ele enfrentava, tinha coragem. Mas aí a gente quer um politicamente correto. Uma ilustração interessante dentro desse ponto, um jardim que precisa de cuidados contínuos para florescer. Quem fica só no leitinho, parece que não quer crescer. Assim como o jardim requer rega, poda e proteção contra as pragas para crescer saudável, os cristãos precisam de nutrição espiritual contínua. Sem isso, a fé pode se atrofiar e o fruto e os gomos do fruto do Espírito não serão evidentes em sua vida. Uma citação de João Calvino sobre isso, ele fala assim, a fé que não cresce, decresce. Isso ressalta a estagnação na vida espiritual. Na verdade, é um retrocesso. Os crentes devem buscar crescer constantemente em sua fé para evitar a decadência espiritual. Aplicação prática sobre isso? Você quer combater a imaturidade espiritual na sua vida e promover a unidade? Então, como membro dessa igreja? Então, ore regularmente. A oração é fundamental para o crescimento espiritual. Ela fortalece a comunhão com Deus e alinha os corações com a sua vontade. Estude a Bíblia. É essencial para conhecer mais profundamente os ensinos de Cristo e aplicar esses princípios na vida diária. Participe da comunhão da igreja. A comunhão com outros crentes fornece suporte, encorajamento de grupos de estudo bíblico, cultos, células, outras atividades da igreja são importantes para fortalecer os laços entre os membros e promover a unidade. Essa ideia de ser crente sozinho dentro de casa é do inferno. Hoje eu falei aqui na câmera, você que está em casa e gosta de ficar onde você está e não participa e pode vir aqui, vou dizer para você, vem aqui ser crente aqui dentro, vem ser tratado aqui, vem ser lapidado aqui no meio, participe de um ministério, se engaja. Os dons que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, é para funcionar no corpo de Cristo, e não sozinho dentro de casa. Vocês concordam com isso? Concordam com isso ou não? O povo está concordando comigo aqui. Eu estou falando com o pessoal da câmera agora lá. Vem aqui para se movimentar.
A liturgia significa trabalho do povo. Você não tem como trabalhar conosco aqui se você ficar aí. Irmãos, entendam o que eu estou falando. Gente que pode estar aqui. Eu não estou falando de gente que não pode estar aqui. Pessoas que estão doentes, incapacitadas, eu entendo perfeitamente isso. Aliás, a igreja tem que sair para ajudar lá. Mas, pessoas que ficam se amparando nessa teologia egoísta, desculpa. Então faz o seguinte, vai ser um eremita, vai lá viva no Everest, fica lá. Segundo ponto, que é o que faz com que a gente demonstre que a gente quer crescer, que a gente quer avançar, que é a colaboração no ministério. A colaboração no ministério, a minha participação, a minha dedicação, a minha disposição no ministério. Onde eu quero chegar com isso? Olha o verso 5 a 9 aí. Olha o verso 5 está dizendo aqui, ó. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, aquele que está pronto para servir. Servos por meio de quem crestes? Jesus. Isto conforme o Senhor concedeu para cada um. Ó, se um fez isso e o outro fez isso, é porque Deus concedeu e deu isso para eles. Então, você está criando um grupo com o nome desse pastor que Deus concedeu, fazendo um grupinho que é indevido. Esse grupinho Deus não aceita. Deus não entra nesse grupinho de WhatsApp. De jeito nenhum. É Deus que concedeu. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Está dizendo assim, quem somos nós? Olha o verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento aqui tem a ver com, exatamente, auxano, na palavra. Significa, no grego, auxano, que significa crescimento em maturidade, aquilo que cresce cedo. Aquele que cresce cedo, rapidamente. Está dizendo assim que Deus vai usar o que rega, o que planta. Deus usa o que rega, o que planta. O que planta, o que rega. Mas quem dá o crescimento é Deus. Está dizendo assim, que quem está junto com Deus, vai estar participando junto com Ele. Por isso que depois vai falar assim, nós somos cooperadores, sinergistas com Deus. De modo que, verso 7, que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, o protagonismo do avanço espiritual de uma igreja, olha para mim todo mundo aqui, o avanço do crescimento de uma igreja, que faz a diferença, que é sal e luz nessa cidade, que começa a transformar o seu lar, o seu trabalho, que você começa a vibrar, e sai daqui alimentado espiritualmente, todos os domingos, durante a semana, nas células, quando você encontra isso numa igreja, e participa, se submete, pode ter certeza, Deus está sendo aquele que está fazendo você crescer, não é Apolo nem Paulo, porque nós plantamos, outros regaram, mas o crescimento não depende de Paulo, de Apolo, nem de Cefas. Então não espere de mim, pastor, o crescimento da sua vida espiritual, jamais, não fique atrás de pastor, e aí por isso que gera divisão na igreja, é isso meus irmãos, e é exatamente isso que você está pensando. Nós estamos com 5, 6 pastores nessa igreja, nós estamos com 2 pastores, você imagina o que passa no coração de muitos que tiveram envolvimento emocional com os outros pastores? É muito ruim. Certamente um dia eu vou sair dessa igreja, vai ter gente chateada. Eu só quero sair dessa igreja porque Deus está me tirando dessa igreja. Porque eu entrei aqui porque Ele quis entrar, que eu entrasse. Eu não fiz lobby, eu não me apresentei como eu vejo nos meus e-mails, pastores querendo vir para essa igreja, se colocando à disposição. Tem nada de ruim nisso. Mas eu falei para o conselho, a Bíblia fala que quem concede pastor, apóstolo, profeta, evangelista para a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Então quem vai trazer para essa igreja é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Não vai mais ser de qualquer jeito, e nem pode ser. Deus vai usar a liderança dessa igreja para ser um crivo, uma peneira, um funil, porque nós erramos muito lá atrás, do mesmo que entra fácil, sai fácil, e nós somos conhecidos nessa igreja, nessa cidade, como a igreja que é cemitério de pastores. Vocês vão aceitar isso? Vocês vão aceitar isso, meus irmãos? Cemitério de pastores, não dá para entender isso.
Se vocês não sabem, os outros pastores da igreja, eu participo do COPEM, Conselho de Pastores da Igreja, de Marília. Lá a gente às vezes, zoado, porque essa igreja, eles dizem que é cemitério de pastores. Não dá para aceitar isso. Em nome de Jesus, não dá para aceitar isso. Se a igreja é dele, como é que ele vai fazer isso? A igreja dele é um cemitério? É lugar de vida. Amém, irmãos? Lugar de vida. Paulo aborda aqui, nesses versículos, não terminei os versículos, aqui, verso 8, ora, o que planta, o que rega são um, cada um receberá o seu galardão. A palavra aqui é sacar no hebraico, mistos, no grego, de mistos, mas no hebraico é sacar, significa o céu se abrindo para as pessoas, alimento que é colocado na mão para as pessoas. Está dizendo assim que o galardão é o céu se abrindo para você, são bênçãos espirituais, e bênçãos espirituais tem a ver com quem vive uma vida espiritual e não carnal, porque se você semeia no espírito, você vai colher coisas espirituais, mas se você semeia na carne, você vai colher coisas carnais. Então aqui o galardão não é para os carnais, é para os espirituais. Entenda isso, cada um receberá o seu galardão. Vai ter dano para aqueles que vivem de qualquer jeito, que são salvos, vai ter dano. Vamos lá, entre dois filhos, eu preciso dizer isso, entre dois filhos, um que obedece mais, outro que obedece menos, quem vive melhor com os pais? O que obedece mais? É óbvio, faz uma avaliação dos filhos. Quem tem muitos filhos aqui? Só eu? Mas antigamente tinha mais, né? As famílias mais antigas aí sabem, 11 irmãos, 12 irmãos, gente. E os irmãos próprios sabem quem são os irmãos que ajudam e não ajudam, que promovem e que não promovem, que tem qualidade de vida e que não tem qualidade de vida. É igualzinho no reino espiritual. Filhos que obedecem são protegidos e vivem melhor. Isso é verdade. O resultado é financeiro, o resultado é emocional, sentimental, é tudo. A pergunta é, você vai querer viver do jeito que você está vivendo? Ou vai melhorar? Saia dessa fase da carnalidade, da infantilidade, e venha para o mundo espiritual, amém? Avance. Olha o verso 9, porque de Deus somos sinergistas, cooperadores, junto de sintonia, sincronia, sinfonia. Sinergos, ergo de ergométrico, a esteira, você trabalha junto com ela está rodando, mas se você entra lá, você trabalha junto com ela, isso, Deus é a esteira, que se oferece para você todos os dias, para você subir lá em cima, e se movimentar no ritmo dele. Vocês estão entendendo isso? E quem que coopera, quem que ajuda? São os espirituais, não são os carnais, os mimimi que fica travando a nossa vida. O carnal, ele não quer trabalhar, o carnal é preguiçoso, o carnal, ele trava o processo. Por isso que às vezes não pode liderar o ministério, porque é carnal. Na hora de tratar as coisas, arrebenta com todo mundo. Irmãos, eu não estou nervoso não, tá? É energia. Eu amo vocês. Não estou com raiva de ninguém aqui não, pelo amor de Deus. É só para dizer que é uma voz profética para o mundo espiritual, para a gente acordar espiritualmente, amém? Para você, o príncipe deste mundo quer cegar o entendimento das pessoas. Você vai sair daqui liberto em nome de Jesus, pelo menos tente isso. Deus, eu quero sair desse marasmo, eu não quero ser mais considerado como alguém que trava o processo, porque o propósito aqui, sabe o que é? A edificação do corpo. Meu Deus, se tem gente preguiçosa no processo de construção, tira esse cara, demite esse cara. É melhor ficar encostado, porque vai atrapalhar, vai minar. Então, quem são os que vão continuar no processo para construir? Os cooperadores. É isso, colaboração no ministério.
Paulo aborda o papel dos líderes da igreja, destacando que eles são servos através dos quais Deus opera. Ele usa a metáfora da agricultura e da construção para ilustrar que cada líder e membro da igreja tem um papel específico na obra de Deus, mas é Deus que dá o crescimento e faz a obra prosperar. Amém? Por isso que no final de tudo a glória é a glória de Deus. Por muito tempo, durante esses 10 anos, as disputas entre os ministérios. Não entre os ministérios, as disputas dentro dos ministérios. Tem igrejas que sofrem de disputa entre os ministérios. Já vivi isso em Londrina. Tem igreja que vive crise dentro do ministério. São pessoas que disputam o mesmo lugar. A Bíblia fala o seguinte: a seara é, poucos são os. Aí vamos lá. Se a seara é grande, então tem espaço para todo mundo. O problema é que a gente quer estar onde os ceifeiros, os poucos estão lá. E querem disputar onde eles estão lá. Não, eu não quero ficar como diácono lá na porta. Eu quero fazer parte do grupo de louvor. Eu quero aparecer. A Renata, calma aí, pastor, calma aí. Calma aí, pastor. Não, eu quero aparecer. Aí você faz de tudo, você não tem um dom. Você canta, como todo outro canta. Mas você não tem um dom e você quer insistir aqui. Aí quando alguém despreza você, você sai daqui escorraçado. Mas, irmão, eu estou dando um exemplo porque isso acontece muito. Mas não acontece na nossa igreja. Eu estou dizendo para vocês porque em outros ministérios também acontece isso, as disputas, as ingerências, a falta de submissão. Alguém que é dono aqui, empresário, que é patrão, quer um funcionário chato, que atrapalha, que é insubmisso, alguém quer aqui? E eu vou dizer para vocês, e vocês sabem disso, nós temos a fama aí no mundo, que os crentes são meu Deus, dão um mau testemunho. A Bíblia fala que nós devemos servir o nosso patrão como se fosse ao Senhor. Então, se é para o Senhor, o meu patrão deveria estar muito feliz comigo. E aí, Deus vai construir o miserável do seu patrão para pagar melhor você. Então, serve ao Senhor para Deus dar um pau nele. No bom sentido. E é verdade. Eu falei, não posso perder esse cara. Porque o cara é correto, o cara é certo, ele chega antes de todo mundo e vai embora depois de todo mundo. Eu quero esse cara do meu lado. É claro que ele faz isso para mostrar competência, mas às vezes chega com um bico lá porque queria ter aumento, não tem. Mas ele vai orando para Deus. Aí tá, quando eu sirvo a Deus e presto conta para Deus, Deus chega uma hora que vai dar um sonho cabuloso para o patrão. Vai aparecer você, vai dar aumento para aquele cara. Senão o capeta vai te pegar. Estou brincando, irmãs. Deus não é assim. Mas Deus sabe da intenção do seu coração, amém? É isso. Seja um colaborador, um cooperador, trabalhe junto com Deus. Quem tem uma esteira na sua casa aqui? Quem tem uma esteira aqui? Eu tenho. Alguém que vai usar a esteira, anda ao contrário na esteira? Vai cair de cabeça no chão. Você vai junto, trabalhando junto. Sinergismo. Ninguém vai contra. Eu vou terminar, gente. Tenha paciência, eu vou terminar. Aplicação prática dentro desse ponto. Já estou lá no final desse ponto. Para promover a colaboração no ministério, a congregação deve ser encorajada, primeiro, descobrir os seus dons espirituais. Todo cristão regenerado tem pelo menos um dom. E dom é espiritual, dom não é carnal, presta atenção. Dom é espiritual, isso é prerrogativa dos regenerados, não é dos de fora. Os de fora têm talentos. Nós também temos talentos, mas dons espirituais são só os regenerados. Isso é prerrogativa nossa. Sabia disso? Porque um cara que não é crente não pode vir aqui profetizar, porque ele não é cristão. Isso é prerrogativa do cristão, regenerado, salvo em Jesus Cristo. Vamos lá. Promover estudos e workshops, ou palestras sobre dons espirituais pode ajudar os membros a identificar suas habilidades dadas por Deus. Pastor Juba tem uma aula, junto com a Valéria, que deram dons espirituais, muito legal. A gente tem que voltar sempre a fazer isso. Vamos lá. Servir na igreja
incentivar os membros a se envolverem em diferentes ministérios da igreja, utilizando seus dons para servir aos outros. Meus irmãos, pé é pé, mão é mão. Não é o pé que vai na direção da mão para coçar, é a mão que vai coçar o pé. Para dizer o seguinte, que cada um é diferente, mas um ajuda o outro. É um que se movimenta na direção do outro. Incentivar os membros a se envolverem, enfim, valorizar a diversidade de funções, ensinar a importância de cada função, desde o ministério pastoral até as tarefas de suporte, reconhecendo que todas são essenciais para a saúde e crescimento da igreja. É verdade isso, meus irmãos. Enfim, terceiro ponto e último. Vamos lá. A imaturidade espiritual, ela prejudica o andamento do propósito. Quer dizer, ela prejudica o processo até o propósito. Aí Deus fala assim, ó, o plano é, nós construímos a igreja. O propósito é construir a igreja. O plano é ter um plano de construção aqui. A construção é o propósito. Só que entre o plano e o propósito tem o processo. Como o pastor Juba sempre fala, Deus, ele revela o propósito para você. O processo, você não fala nada. Porque se Deus falar o processo para você, você não vai chegar no propósito. Você tem medo. Se Deus mostrasse tudo que eu ia ser, que eu já passei com o pastor, eu fico surpreendido que eu estou casado. Eu tenho 3 filhos. Que eu tenho que estudar a Bíblia. Eu queria jogar bola, andar de skate. Eu queria fazer essas paradas, tocar bateria. É isso, é a improbabilidade. É o tal de coisas improváveis. Vamos lá, terceiro ponto, meus irmãos, olha aqui. Edificação sobre o fundamento correto. Estou terminando aqui, ó, para vocês liberarem vocês. A imaturidade espiritual não te leva a você você até sabe que existe esse fundamento, o lugar certo de construir, mas você não quer lá construir a sua vida lá. Aí você vai até lá, mas você quer levar qualquer material para construir sobre ele. Por isso que eu falo, alguns aqui, no verso, por exemplo, no verso 10, segundo a graça que Deus me deu, lancei o fundamento como prudente construtor, outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, cada um, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, esses 3 são fantásticos, mas olha os outros 3, madeira, feno e palha, meu Deus, o fogo, quando atinge a madeira, o feno e a palha, arrebenta, não sobra nada, é só cinza. O fogo também arrebenta com o ouro, com a prata e com as pedras preciosas, mas eles deixam de existir? Não, aí que está, mas eles são transformados. É a grande questão. Se você paga o preço de construir a sua vida com coisas preciosas, sob o fundamento que é Jesus Cristo, até você que está pagando o preço por coisas nobres, você vai ser provado pelo fogo, e você não é destruído, porque o que você está construindo, o elemento que você está construindo, é um elemento que é precioso, mas não fica do jeito que está, ele é transformado. Porque para virar joia, tem que ter passado pelo fogo. Agora, quem quer construir com madeira, feno, constrói de qualquer jeito. Chega no final da vida, não tem nada, galardão nenhum. São esses que querem viver a vida de forma carnal. Está aqui o resultado. Esses aí querem construir de qualquer forma. Não chegam no propósito, porque vai vir fogo. O fogo vai vir sobre todos, até sobre o carnal. E ele fala assim, vai sofrer dano, mas vai ser preservado pela graça de Deus. O problema é que eu não quero construir de qualquer forma. Terminando, meus irmãos. Paulo usa a metáfora da construção para falar sobre a obra de cada cristão e líder na igreja. Ele enfatiza que Cristo é o único fundamento sólido e duradouro sobre o qual ele deve edificar. Paulo adverte sobre a qualidade dos materiais usados na construção espiritual, destacando que o trabalho de cada um será testado pelo fogo no dia do julgamento. Primeira coisa, o único fundamento é Cristo, não tem como mudar, isso está resolvido. Agora é conosco. Quem vai pagar o preço de colocar as melhores decorações,
Os melhores materiais, nós ouvimos aí tubos e conexões Tigre. Se não for, não vai adiantar nada. Meus irmãos, tem que ser tubos e conexões do céu sobre a sua vida. Para que não haja obstrução, mas facilidade, dinamismo. Dinamismo. Vamos lá, estou terminando. Materiais de construção. Ele menciona diferentes tipos de materiais de construção: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno. Os materiais representam a qualidade do trabalho e do ministério de cada um. O teste do fogo. Dia do julgamento. No dia do julgamento, o fogo revelará a qualidade da obra de cada pessoa. Obras construídas com materiais duradouros, ouro, prata, pedras preciosas, sobreviverão, enquanto aquelas feitas com materiais inferiores, madeira, feno, palha, serão destruídas. A recompensa e perda. Aqueles cujas obras sobreviveram receberão uma recompensa, mas aqueles cujas obras forem queimadas sofrerão perda. Embora sejam salvos, como alguém que escapa através das chamas. E é verdade. É verdade. Se você constrói a sua casa sobre a rocha, com material excelente, o fogo vai passar lá. Ele transforma a sua casa, mas não deixa de existir. Agora, quem constrói de qualquer jeito, a casa vai ser destruída. O fundamento permanece, mas a casa vai ser destruída. Meus irmãos, vocês entenderam a mensagem de hoje à noite? Dá para melhorar? Para cada fase que a gente tem que passar, sempre existe o último inimigo a ser destruído. Então, destrua esse inimigo que está travando você, impedindo de você passar a fase da sua vida. Você precisa evoluir, crescer em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos ter, e fique em pé. Pai bendito, recebe a glória deste culto no teu altar. As canções, as orações, a ministração da ceia, a palavra ministrada nessa noite. Pai, a fé exercitada por cada um dos meus irmãos. Pai, eu peço que essa igreja vá embora, Pai, sobre os cuidados do Senhor. Do mesmo jeito que o Senhor trouxe em paz, leva-nos em paz. Guarda a nossa saída e nossa entrada desde agora e para sempre. Cubra as nossas vidas com teu sangue. Dê ordem aos teus anjos a nosso respeito. Pai, e também reveste-nos, Deus, com a armadura do Senhor. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Povo de Deus, receber a bênção do Senhor, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai, estejam com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão em nome de Jesus.